Graça e paz, queridos. Que maravilha, amados. Irmãos, ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo de número 2, e vamos ler apenas um versículo. É o versículo de número 14. Um varão derrubando a parede de separação que estava no meio. uma varoa, amados. Amém, amados? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por esse momento maravilhoso, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. Desde já, Senhor, tira todo o cansaço, o enfado, toda a preocupação, a dor, a opressão. Tira tudo aquilo, Senhor, que tenta nos afastar da Tua presença e ser conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Efésios 2, 14 vai dizer que porquanto o Senhor é a nossa paz, de ambos os povos ele fez um só e derrubou a parede que nos dividia. Isso é maravilhoso, queridos. Nós também nessa semana que terminou, nós vimos aí o bicentenário, já que a pastora falou tanto sobre a rainha, nós também tivemos aí o bicentenário, queridos, da independência do Brasil. 200 anos da independência do Brasil. Para os nossos irmãos venezuelanos aí, eu não sei quando, acredito que também está bem próximo, né? Porque foi um movimento que no século XIX eles começaram meio que dominou. Foi países aqui na América Latina, foram todos aí tornando-se independentes. Acredito que dos nossos irmãos aí foi em 5 de julho de 1811, né? Também passaram aí, se bem que o nosso aqui foi mais tranquilo. Nós tivemos uma independência bem pacífica, não houve guerra, não houve polêmica, não houve atrito, não houve resistência. Aqui a independência ela foi meio que instantânea, né? Aliás, essa semana que passou, o repórter estava comunicando que o Brasil não tem uma carta de independência, que agora ele vai passar a integrar um dos conselhos de uma organização internacional, e o Brasil não tem uma carta de independência como os demais países têm. Realmente nós não temos. Nossa independência ela foi tão pacífica que não tem uma carta de independência. Foi só um grito de liberdade e fim de conversa. O camarada chega lá no Ipiranga e dá um grito ali de independência e acabou, e todo mundo respeita, e a partir daquele momento o Brasil torna-se independente de Portugal, sem complicação, sem briga, sem guerra, ao passo que alguns países aqui da América do Sul ainda tiveram muitos conflitos, né? Se não me engano, teve país aí que passou anos, né? Por exemplo, a Venezuela, me parece que de 1811 até 1823 foi muito tempo, uma batalha tremenda ali com Simão Bolívar. Aqui não, aqui já foi mais pacífico e foi um tiro só e acabou-se e tornamos-nos independentes de Portugal. E 200 anos, queridos, se passaram da independência do povo brasileiro, do país de Portugal. Nós tivemos aí uma grande comemoração, apesar de que essa comemoração ela se confunde, ela se mistura um pouco com a questão política,
Mas só lembrando para os irmãos que nossa pátria, queridos, nossa verdadeira pátria, ela não é desse mundo, como diz o Senhor Jesus. Quando Pilatos olha para o Senhor e diz: tu tem intenção de ser rei desse povo aqui, porque eles te aclamam aí como rei. É tu o rei deles? E Jesus, ele diz para Pilatos: tu dizes, porque o meu reino não é desse mundo. Então o nosso reino, amados, ele não é desse mundo, né? Apesar de que o Senhor deixou esse jardim para que nós cuidássemos, né? Deixou aí esse planeta para que nós pudéssemos tomar de conta. E refletindo, o que isso representa para os nossos dias de hoje? O que representa a independência de um povo? Nossa independência aqui foi um pouco diferente dos nossos irmãos aqui da América do Sul. Nós tivemos uma independência e muito tempo depois, acredito que uns 65 anos após, nós tivemos a proclamação da República. O Brasil passa a não ser mais uma monarquia, mas sim uma república. E em meio a essa tempestade toda, nós tivemos ainda um outro evento muito importante, que foi a libertação dos escravos, né? Que também veio em cascata, né? Toda a América aqui do Sul teve que abrir mão e libertar os escravos. Então esse período é um período para a gente dar uma reanalisada aí nos livros e puxar aí pela história o que aconteceu naquela época e o que mudou de lá para cá, o que mudou na nossa consciência, o homem, como cristão, como servo de Deus, qual foi a nossa mentalidade, o que mudou isso, qual foi a mudança que provocou nos nossos corações, na nossa mente. Será que esse efeito mesmo, ele provocou alguma coisa dentro de nós? Nós nos tornamos mais humanos? Será que realmente nós somos verdadeiramente independentes? Ou ainda somos dependentes demais de outros países e muito? Será que verdadeiramente nós somos livres mesmo? Ou ainda somos escravos de outras pessoas ou de alguma coisa mais forte? Será que nós verdadeiramente já paramos para fazer uma análise sobre essa situação? Paulo, queridos, escrevendo aquela cidade de Éfeso, ele vai dizer que o Senhor é a nossa paz, a nossa verdadeira paz. E de ambos os povos, ele fez um só. De ambos os povos, ele fez um só. Ou seja, derrubou essa barreira, esse muro que nos separava. Apesar de que muitas pessoas ainda imaginam um muro virtual ou alguma coisa desse sentido. Apesar de que ainda hoje pessoas ainda tentam fazer uma separação, uma divisão. E isso, queridos, entristece o coração do Senhor. Entristece muito o coração do Senhor, porque o Senhor não nos fez, não nos criou para que nós fôssemos escravos, para que nós fôssemos oprimidos. Nem por um homem e nem por potestades ou algo mais desconhecido do homem. Não foi com esse propósito que o Senhor nos criou, mas a Bíblia diz que o Senhor nos criou a sua imagem e a sua semelhança. O Senhor nos criou seres perfeitos, queridos, seres inconfundíveis, seres que tinham as características do Todo-Poderoso.
nos criou inteligentes, nos criou ali com uma capacidade de decidir. Mas infelizmente, no decurso da trajetória, o homem mudou as regras, mudou ali a sua postura de homem, mudou o seu caráter, a sua personalidade, e ele se transformou. Ele veio se transformando ao longo do tempo e não era para melhor, queridos. Até que o Senhor, a Bíblia diz que até que o Senhor, Ele se fez um ser humano como nós. E no lugar daquele Adão que caiu, a Bíblia diz que o Senhor levanta. O Senhor levantou e libertou esse homem que vivia na escravidão. Libertou de um jugo maligno e nos libertou para que nós vivêssemos todos um só pensamento, uma união, um só povo. Ele diz, olha, de ambos os povos ele fez um só. Sem essa questão de eu não concordo com fulano, com cicrano, porque ele tem uma determinada raça e eu tenho uma outra raça, porque ele pensa diferente de mim. Não, a Bíblia diz que ele uniu ambos os povos e fez um só povo, o povo do Senhor, o povo de Deus, queridos. E a nossa pátria é celestial, ela aqui na terra não tem nada a ver com essa pátria que o Senhor preparou para nós. Mas precisamos ainda cuidar desse jardim enquanto nós respirarmos. Eu estava ouvindo agora há pouco a pastora falar sobre essa senhora que faleceu, a rainha da Inglaterra, uma serva de Deus, e uma serva de Deus atuante mesmo, que mudou o conceito da história. Aí, pelo menos a partir da Segunda Guerra Mundial, foi uma mulher que trouxe muita paz a muitos povos. Aí emancipou muitas nações que viviam cativas, nações que viviam escravizadas, ex-colônias aí, que viviam sob o jugo do país dela. Ela foi ali e libertou diversas nações da Ásia, na África, uma enxurrada de nações da África, ela foi libertando. Porque o reinado dela foi um reinado de paz, não um reinado de confrontos, queridos. Então, a gente fazendo essa reflexão, eu vi esses dias um repórter, uma discussão, um debate sobre a liberdade do homem atual. Será que verdadeiramente nós somos livres? E alguém dizia, não, mas eu tenho meu livre-arbítrio, eu sou livre para isso, eu sou livre para aquilo. Será que verdadeiramente nós somos livres? Ou a nossa liberdade que nós temos hoje, ela é condicional? Você já parou para dar uma analisada nisso? Será que verdadeiramente eu sou livre? Será que a minha condição de vida hoje não está pior do que a daqueles escravos que viviam nas senzalas? Talvez mudou só o ano, talvez mudou só a cor, mas será que a minha condição não está pior do que daqueles escravos? Essas coisas a gente tem que começar a colocar na ponta do lápis e começar a fazer uma meditação. Será que verdadeiramente eu sou livre? Minha liberdade eu posso exercer ela com plenitude hoje? A gente ouve muitos jovens dizerem, a nossa liberdade é meu livre-arbítrio. Mas a gente observa que quanto mais os jovens clamam por liberdade, a gente observa que eles são escravos, queridos, das drogas, escravos de um sistema opressor, dos vícios, e por aí vai. E aí a gente se pergunta, mas que liberdade é essa que leva os jovens a se escravizarem nas drogas, num sistema opressor? Que liberdade é essa que tantos jovens clamavam, que levam a uma quantidade de suicídio muito grande durante o ano? Se você puxar a estatística da Organização Mundial de Saúde, você vai observar que o suicídio, ele ainda desponta como uma das principais causas
de morte pelo mundo afora. Em nome de quê? De uma liberdade? Mas que liberdade é essa? Então a gente precisa fazer uma reflexão. Será que verdadeiramente nós somos livres? Será que verdadeiramente eu posso desfrutar da minha liberdade? E na prática, querido, nós ainda temos que remar muito, porque essa liberdade mascarada, uma liberdade que o homem não consegue na sua plenitude, que a pessoa ainda não alcançou, isso não é liberdade. Podemos apenas usar o nome de liberdade, mas será que verdadeiramente nós estamos livres mesmo aí de um sistema opressor? E aqui eu não me refiro à nossa área espiritual, não, porque como crentes nós acreditamos piamente, verdadeiramente, que uma vez que conhecemos o Senhor, nós somos livres. Mas enquanto homem aqui, e aqui falando do homem como um ser humano, será que verdadeiramente nós somos livres? Como sociedade, nós somos livres? Nós ouvimos muitos debates agora nos 200 anos, no bicentenário da independência do Brasil. Será que verdadeiramente nós somos livres mesmo? Temos essa liberdade que nós tanto falamos? Ou será que somos limitados, ainda somos escravos de uma sociedade, de um sistema ainda opressor, de um conjunto de sistemas opressores, e muitas vezes somos escravos de nossas próprias opiniões e somos escravos de nós mesmos? Nossas decisões, eu costumo dizer isso, nossas decisões, amados, elas definem o curso da nossa vida. São essas decisões que nós tomamos que elas vão decidir o curso da nossa vida. Tem uma passagem bíblica onde Josué chama o povo não queria muito mais saber do Senhor, o pessoal estava meio disperso, cabisbaixo, o povo borocochô e procurando adorar outros deuses. E Josué chama aquele povo ali na beira do rio e diz: olha, pessoal, eu preciso que vocês escolham a quem vocês querem servir, se a Deus ou se a outros deuses que vocês já estão procurando. Todavia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolham servir a Deus para que vocês vivam. Então essas palavras, queridos, elas são bem próprias para os nossos dias de hoje, quando nós estamos fazendo uma reflexão sobre esses dias aí de independência, libertação de escravos, proclamação da República, essas coisas que a gente acha até chato de estudar, porque a questão política ela é muito forte e cada pessoa que escreve, que registra ou que pelo menos vai duplicando essa história, ele vai registrando de acordo com a conveniência política dele. E ele vai começando a escravizar mais e mais uma série de pessoas que muitas vezes tinham uma certa visão, uma certa opinião, e ele passa a ter uma outra opinião em função daquele camarada, daquele biógrafo, daquele escritor que fez um registro equivocado, malicioso e muitas vezes desonesto. Então é momento para nós pararmos e pensarmos mais, como é que está a minha vida? Será que essa liberdade que prega-se tanto aí, nós estamos vendo ela em plenitude, ou isso é só uma farsa, é só uma máscara que está aí para uma tapeação no povo? O que eu posso fazer como ser humano para mudar esse conceito de tapeação, dessa liberdade aí, meia boca? O que eu como ser humano posso fazer para mudar esse conceito? E nós temos a possibilidade, queridos, de mudar
opiniões, mudar pelo menos a forma de como você pensava, a forma de como você enxergava essa situação. Então é um momento de reflexão, né? Se nós quisermos realmente crescer espiritualmente, socialmente, como homem todo, nós precisamos fazer uma reflexão sobre esse assunto. Será que verdadeiramente eu tenho essa liberdade que eu digo que eu tenho? Qualquer pessoa, quando ele se sente ameaçado de liberdade, ele já tem na ponta da língua: e o meu livre-arbítrio? Mas será que o cara já parou para pensar e definir o que é livre-arbítrio? O que ele entende por livre-arbítrio? A gente ouve muitas pessoas falar: e o meu livre-arbítrio, onde é que fica? Mas já paramos para pensar o que é o livre-arbítrio? Já paramos para analisar o que define o livre-arbítrio do homem? É essa vida sofrida, o livre-arbítrio aí que ele tem? Ele acha que é isso? Será que verdadeiramente nós temos esse livre-arbítrio? De podermos dar um salto ali em determinado lugar, de podermos fazer o que dá na telha do que... Não, queridos. Precisamos rever os nossos conceitos. Nós não temos esse livre-arbítrio que nós achamos que temos. Nós somos 100% dependentes uns dos outros, amados. 100% dependentes uns dos outros. E não adianta o cara dizer: não, eu não dependo de ninguém, não preciso disso, não preciso daquilo. Precisamos uns dos outros. Quem não precisa mais de ninguém são aquela turma que estão lá no cemitério. Aqueles não precisam mais de ninguém. Terminou o tempo deles aqui. Foi concluído o tempo deles. Mas enquanto nós vivermos aqui, nós precisamos uns dos outros. Não adianta separar. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa paz. E Ele, de ambos os povos, Ele fez um só. Não tem mais esse papo de escravo, de que eu possa dominar o meu irmão em função de um cargo, de dinheiro, de poder, de autoridade. Não, para os cristãos isso não funciona mais, acabou. Quando o Senhor foi esticado ali naquela cruz, isso tudo foi por água abaixo. E a Bíblia diz que Ele veio libertar os cativos, queridos, aqueles que estavam aprisionados. Foi essa uma das principais razões do Senhor estar aqui conosco durante 33 anos, libertar os oprimidos, os cativos. Quando Ele entra no templo e pela primeira vez, quando Ele anuncia publicamente seu ministério, Ele vai falar sobre isso. Eu vim para libertar os cativos, os oprimidos. Abrir a vista daquelas pessoas que não estão conseguindo enxergar, não conseguem ver mais o que se passa em torno deles e proclamar o ano do jubileu. Foram essas as propostas que o Senhor trouxe quando Ele abre os rolos no templo. Então, amados, é um momento de nós fazermos uma meditação na nossa própria vida. Você às vezes está no seu trabalho, está na sua casa ali, está fazendo ali a sua comida, tá? E você começa a meditar. Será que verdadeiramente existe essa tal liberdade que tanto é proclamada, ou isso tudo aí é só boato? Será que realmente eu sou independente até de mim mesmo? Faça essa meditação, leia o livro de Efésios, ali no capítulo 2, do 11 para frente. O Senhor vai falar muito sobre essa questão da separação, da escravidão, dessa falsa liberdade que muitas vezes nós colocamos na nossa mente e endurecemos o coração para o Senhor e achamos que temos ali um poder conosco e somos detentores do poder eterno. E na verdade o conceito está muito longe, queridos.
conceito de liberdade, ele está muito longe ainda. Precisamos meditar bastante e rever os nossos conceitos. E abrirmos os nossos olhos, aprendermos cada dia mais, nos debruçarmos ali na palavra do Senhor, e para que nós não sejamos, queridos, passados para trás, para que nós não sejamos deixados para trás pela opinião de pessoas opressoras. Você pode dizer, não, agora eu já sei, agora eu conheço como funcionam as coisas. Conheço como funcionam as coisas. A gente, quando pequeno na escola, a gente aprende um monte de bobagem. A gente vai crescendo com aquelas bobagens na cabeça, e quando você vai ficando maduro, vai desconstruindo aquilo ali que construíram em você. A gente, olha, tinha uma cédula no Brasil, uma cédula verdinha, que tinha lá o rosto da princesa Isabel, e ali a gente tinha um orgulho, né? De olha, a princesa Isabel foi que libertou os escravos no Brasil. A princesa Isabel nunca libertou nada, querido. Nada. Os escravos brasileiros, os escravos que viviam aqui, eles foram libertos, porque ou o Brasil libertava os escravos, ou ele ia sofrer uma retaliação tremenda dos ingleses. Mas se fosse pela vontade dos portugueses, dos brasileiros, nós ainda tínhamos escravos até hoje. Até hoje ainda existiam escravos aqui. Escravos que eu falo é literalmente um escravo trabalhando, porque escravos modernos aí tem que estar cheio de escravos ainda modernos. Pessoas que ainda não acordaram, mas que vivem sobre uma escravidão, queridos. Vivem sobre um regime escravista ali. Não acordaram ainda. Então a gente vai crescendo com uma série de ideias, né? Que você aprende, mas depois você vai desconstruindo aquelas ideias e vai começando a aprender, estudar novamente. Avaliar aquilo ali que você aprendeu. Será que isso realmente funciona? Da mesma forma é a nossa vida espiritual, queridos. É preciso que nós façamos ali uma limpeza. E será que isso verdadeiramente que eu aprendi há tantos anos atrás, isso é verdadeiro? Ou isso aqui tudo é uma farsa e eu não acordei para essa realidade? Mas eu tenho certeza que os irmãos, eles estão se dedicando bastante, estão lendo bastante, estão começando a abrir os olhos. E seja bereano. A Bíblia diz que os bereanos, eles ouviam e eles pesquisavam, e analisavam e provavam se aquilo verdadeiramente vinha do Senhor, para poder tomar uma decisão. E é assim que nós precisamos ser, queridos, bereanos, homens e mulheres que analisam ali a palavra, a luz do Senhor, e colocar aquilo ali diante do Senhor. Senhor, abre o meu entendimento para que eu possa entender a Tua palavra, para que eu possa cada dia mais aprender mais e mais. Eu não estou querendo poder, não é isso que eu vim atrás, Senhor. Eu vim aqui te adorar, eu vim aqui prestar um culto para o Senhor, eu vim aqui me derramar a Tua presença, meu Deus, e eu quero que o Senhor abra a minha mente. Não pense no poder, esqueça o poder, porque Deus jamais vai lhe dar poder. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então isso aí, esqueça esse papo de poder, que não vai ter poder para ninguém. Mas Deus pode te dar sabedoria. A Bíblia lá em Tiago diz, se você tem falta de sabedoria, peça ao Senhor que Ele dá sem questionar. Então, Senhor, abre a minha mente, meu Pai, para que homens dominadores não venham me dominar, não venham tentar domesticar a minha mente, mas que eu possa ser livre no Senhor, verdadeiramente livre no Senhor. E quando nós conhecemos, amados, quando nós verdadeiramente conhecemos a palavra do Senhor, a Bíblia diz que nós somos livres. Se verdadeiramente nós conhecermos o Senhor, verdadeiramente nós seremos libertos, e libertos de muitos julgos aí que nos oprimem constantemente. Que Deus, Ele abra a tua mente, que o Senhor
tenha misericórdia de nós, que o Senhor queira derramar sobre nós uma bênção e que nós possamos estar preparados, queridos, para receber essa bênção. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Feche seus olhos. Fé.